Minha ex-esposa me fez ser preso dizendo que eu a agredi, e meu ex-sogro e os policiais ficaram do lado dela. Mas eu sou um amputado duplo e estou processando meio mundo. Estou com raiva, envergonhado, e não consigo acreditar que isso aconteceu comigo, logo comigo, entre todas as pessoas. Não estou buscando pena, mas quero saber se alguém já passou por algo parecido. Obviamente não a mesma coisa, especialmente do ponto de vista legal. E antes que façam piadas sobre como estou escrevendo isso, espero que saibam que existem ferramentas para usar um computador com a voz. Vamos começar com o contexto. Perdi ambos os braços há cerca de 5 anos em um acidente de carro, na altura do bíceps de ambos os lados. Demorei mais de 1 ano para me adaptar, mas já faz um tempo que vivo de forma independente. Tenho ferramentas adaptativas para a maioria das coisas. Uso os pés para tarefas que a maioria das pessoas nem pensa a respeito e não dependo de ninguém, a menos que seja absolutamente necessário. A questão é que eu me viro. Não perfeitamente, mas eu consigo. Também tenho um filho de 6 anos chamado Eli. Ele é a única coisa que me ajudou a superar a reabilitação e tudo que veio depois. Compartilho a guarda com minha ex-esposa Anya. Estamos divorciados há cerca de 2 anos. Não diria que tudo foi tranquilo, mas até pouco tempo, lidávamos com os típicos problemas da criação compartilhada. A família dela nunca gostou muito de mim, mesmo antes do acidente. Sempre acharam que ela havia se contentado com pouco, e depois do acidente ficou ainda pior. Passaram a me tratar como se eu fosse um projeto ou um caso de caridade. Por isso eu me mantinha o mais distante possível. Enfim, o incidente aconteceu quando eu estava deixando Eli na casa da Anya numa tarde de quinta-feira. Nada fora do comum. Chegamos de Uber porque eu estava sem as próteses para dirigir. Ele tinha uma mochilinha, e eu sempre o acompanho até a porta. Ele gosta que eu o ajude a desabotoar o cinto de segurança com os pés, e dou um empurrãozinho de despedida com o ombro. É como nosso pequeno ritual. Anya abriu a porta e, assim que pus um pé na varanda, percebi que algo estava errado. Ela tinha um sorriso forçado e disse algo como, "Não dê mais um passo aqui dentro", o que achei estranho, porque sempre entro só o suficiente para ajudar o Eli. De repente, ela saltou para trás e gritou algo como, "Não me toque". Achei que ela estava brincando, mas continuou gritando que eu estava sendo agressivo e que estava me aproximando dela. Anya gritou algo sobre chamar a polícia. Eu disse que ela estava exagerando e que nem sequer estava perto dela. Eu estava parado na borda da varanda. De repente, apareceu o pai dela de dentro da casa, eu nem sabia que ele estava lá, gritando que eu estava colocando as mãos sobre a filha dele. Oi? Eu literalmente não tenho mãos. Ele gritava na minha cara, dizendo para eu me afastar e aprender a respeitar os limites, como se eu já não fizesse essa entrega a cada 2 semanas sem nenhum problema. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Anya já estava ao telefone com o 91 dizendo que eu a empurrei no peito e que entrei à força na casa. Não só eu não tenho braços, como eu estava apenas na beirada da entrada, nem dentro da casa, e não houve nenhum contato físico. Os policiais chegaram cerca de 10 minutos depois, 2 homens e uma mulher. Eu me mantive calmo e expliquei tudo, que sou amputado duplo, que só estava acompanhando meu filho até a porta, que Anya começou a gritar sem motivo. Anya já estava sentada nos degraus, chorando, segurando o peito. Um dos policiais me perguntou se eu a tinha empurrado com o corpo. Eu disse que não, que apenas subi na varanda e parei quando ela pediu. Mas mesmo assim tudo virou uma loucura, porque fui preso. Eles não fizeram mais perguntas, não investigaram, interpretaram que eu usei meu corpo de forma agressiva ou algo assim. Um dos policiais chegou a perguntar se eu tinha me jogado com a cabeça nela ou dado uma cabeçada no peito. Eles nem me deixaram me despedir do Eli. Me empurraram para dentro do carro, sem algemas, obviamente, mas um deles disse, "Vamos ver o que fazemos com isso na delegacia", como se eu fosse um animal. Pedi um advogado. Não leram meus direitos. Não me deixaram ligar para ninguém por 9 horas. Fiquei na cela sem comida, sem água, sem explicação, e definitivamente sem dignidade. Depois soube pelo meu amigo, que pagou a fiança e me tirou na manhã seguinte, que a Anya estava com um hematoma no peito, dizendo que eu a ataquei sem razão. Ele disse que não fazia sentido, me conhecendo. Mas aí está o problema, aparentemente, ela tinha um hematoma visível, e isso foi suficiente para que os policiais registrassem como agressão menor. Agora estou enfrentando acusações, e o Departamento de Serviços Infantis foi notificado de um possível incidente doméstico, o que significa que também estão avaliando minha guarda.
Nem sei como explicar a um juiz que fisicamente eu não posso agredir ninguém. O que se supõe que eu diga? Excelência, eu não tenho braços. A menos que eu tenha me tornado um personagem do Street Fighter e aprendido a dar cabeçadas como uma cabra, não vejo como isso seria possível. Isso é desesperador. Me esforcei tanto para ser um bom pai, viver de forma independente e não permitir que me tratem como se eu fosse incapaz, e agora, de repente, estão me rotulando como um sujeito perigoso, quando eu fisicamente nem consigo fazer o que estão dizendo que fiz. E ainda por cima, a família da Anya está acreditando em tudo e usando isso para me tirar da vida do Eli. Quero saber, posso processar o departamento de polícia por me prender sem evidência física de que eu tenha feito algo? Posso processar a Anya por fazer uma acusação falsa? Existe alguma proteção legal para pessoas com deficiência em situações como essa? Eu não fiz nada de errado e agora estou no sistema como um criminoso. Se alguém tiver conselhos ou já viveu algo parecido, eu agradeceria se compartilhassem. Não pretendo deixar isso assim, mas nem sei por onde começar. Atualização 1. Já se passou uma semana desde que publiquei, e as coisas se moveram rápido. Algumas para melhor, a maioria frustrantes. Gostaria de dizer que estou surpreso, mas sinceramente, era de se esperar. Se você já foi tratado como se fosse menos do que humano apenas por parecer diferente ou por não conseguir fazer o que os outros fazem, então já sabe o quão rápido desaparece o benefício da dúvida. Todo esse desastre só serviu para confirmar isso. Primeiro, consegui um advogado especializado em direitos civis. Um cara jovem, mas muito inteligente. Ele já trabalhou em vários casos relacionados à deficiência e levou o meu a sério desde o primeiro momento. Depois de ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que ele fez foi solicitar as gravações das câmeras corporais dos policiais. O que vimos me revirou o estômago. Eles zombavam de mim. Um deles, enquanto me levava até o carro, depois de me algemar, disse algo como: "Está jogando bem forte a carta da deficiência, hein?" Outro murmurou que só porque me faltam os braços não significa que eu não seja perigoso. Em nenhum momento do vídeo eu levanto a voz, ameaço alguém ou me aproximo de forma agressiva. A única coisa que fiz antes foi acompanhar meu filho até a porta. Foi aí que ela começou a gritar, se jogou para trás, segurou o peito como se tivesse sido agredida e começou a gritar para que eu me afastasse. Os policiais chegaram em minutos, como se já estivessem por perto. A próxima coisa que me lembro é de estarem me puxando, me colocando dentro da viatura e dizendo que eu sabia o que tinha feito. Ninguém pediu minha versão, nem uma única vez. O pai dela chegou pouco depois. Esse homem me odeia desde que me casei com Anya, e quando aconteceu o acidente, ficou ainda pior. Para ele, deixei de ser insuficiente para me tornar um perigo completo. Na cena, ele me chamou de psicopata aleijado e disse a um dos policiais que eu estava perdendo a cabeça havia semanas. Nada disso é verdade. Tenho sido completamente estável com ele e tenho mensagens de texto e registros de horários para provar isso. Também analisamos o relatório médico da Anya, incluído no processo. Ela afirmou que eu a empurrei com tanta força que ela caiu contra uma parede, o que supostamente causou hematomas nas costelas e no peito. Aqui está o problema, eu não posso empurrar ninguém, fisicamente. Não tenho alcance nem força. Não tenho braços, e naquele dia não estava usando próteses. Elas estavam na oficina para ajustes. Mesmo que eu quisesse chutar, eu nem sequer estava completamente de frente para ela. Então apareceu um vizinho, o homem que mora em frente à casa dela com a mãe. Eles têm câmeras. A câmera dele captou um ângulo amplo da varanda durante toda a cena. Não se vê nenhum empurrão. Dá para me ver parado perto do carro, dando um passo em direção à porta com o pé, e Anya se jogando para trás de repente. Depois de gritar 2 vezes, ela se joga contra o corrimão da varanda e segura o peito. Sem contato. 0. Essa gravação, por si só, deixa claro o que aconteceu. Mas o pior é que as marcações de tempo não coincidem com o depoimento oficial dela. Ela disse que eu forcei a entrada, mas eu nunca cruzei o limite da porta. Nem estive perto disso. A própria linha do tempo dela não bate com a gravação, nem com a ligação para o 911. E fica ainda mais complicado. Fiquei sabendo por um amigo em comum, alguém que tem estado silenciosamente do meu lado durante tudo isso, que Anya e o namorado dela tiveram uma briga na noite anterior. Uma briga feia. Os vizinhos a ouviram gritar na varanda, e ele saiu furioso. Então agora é provável que os hematomas tenham vindo dessa briga, e ela me usou como bode expiatório para encobrir. Um clássico.
Não acho que ela tenha planejado desde antes, mas quando me viu ali, viu uma oportunidade. Nunca gostou do fato de que eu segui em frente, ainda mais com alguém que me trata bem e não me vê como um homem quebrado. Acho que ela odiava a ideia de que eu não precisava mais dela e quis me lembrar de que ainda podia tirar de mim o que eu mais valorizo. Bom, agora é ela quem tem algo a perder. Meu advogado já solicitou uma audiência de emergência para que as acusações sejam arquivadas, e estamos avançando com um processo civil contra o Departamento de Polícia por prisão injusta, contra a Anya por difamação e denúncia falsa, e possivelmente contra o pai dela por calúnia. Não vou deixar isso passar. Não depois de como me humilharam na frente do meu filho, me trataram como um animal e me deixaram numa cela por horas, sem sequer uma ligação. O Departamento de Proteção à Criança veio na sexta-feira passada. Foi desconfortável. A assistente social foi profissional, mas claramente estava procurando alguma coisa. Fez perguntas sobre meu apartamento, como preparo comida e como me locomovo, se ele alguma vez se sentiu desconfortável comigo. Mostrei minhas rotinas, como preparo os alimentos, como funciona minha tecnologia adaptativa, como lido com as idas ao banheiro com ele e como é quando ele está comigo. Ela observou tudo o tempo todo, mas fez muitas anotações. Dá pra notar que tinham vendido uma história pra ela, mas também acho que ela não estava acreditando totalmente. O que mais me custa aceitar é quão rápido as pessoas acreditaram nela. Eu entendo. Não pareço o pai típico. Uso os pés para tudo, dirijo com volante adaptado, como com utensílios especiais para os pés, escrevo com um lápis entre os dedos do pé. Mas eu não sou indefeso, e muito menos violento. No entanto, assim que Anya gritou e apontou para mim, todos reagiram. Ninguém parou para pensar como eu poderia sequer ter feito o que ela afirmou. Isso é o que mais dói. Ela não apenas mentiu, ela contou com o fato de que ninguém me acreditaria. Sabia que viria um cara sem braços e pensariam com certeza tem problemas mentais. Manipulou o sistema e por pouco conseguiu. Mas agora tenho as gravações. Tenho laudos médicos que não batem. A história dela está caindo aos pedaços. E eu tenho uma equipe legal pronta para fazer barulho. Postarei novamente quando tivermos respostas sobre o arquivamento das acusações ou se os serviços sociais tomarem alguma providência. Por enquanto, tenho meus documentos em ordem, meu advogado na descagem rápida e não vou largar isso. Ela veio pela minha dignidade e pelos meus direitos de custódia. Não vai sair impune. Atualização 2. Avançando para o presente, as coisas finalmente estão começando a mudar. Meu advogado reuniu as gravações das câmeras corporais dos policiais, combinou com o vídeo da câmera de segurança do vizinho da Anya e apresentou um relatório completo ao promotor. A acusação de que eu a empurrei no peito com o coto, de que fui agressivo e forcei a entrada na casa, não tem respaldo no vídeo, porque nunca aconteceu. Os hematomas que ela tinha no peito nem sequer coincidem com a cronologia que ela forneceu. Meu advogado conseguiu os relatórios médicos da visita da Anya ao pronto-socorro após o incidente. Acontece que essas lesões eram anteriores à data que ela indicou. As anotações do hospital até mencionam hematomas consistentes com trauma por objeto contundente, possivelmente por uma queda ou impacto com alguma coisa. Isso já foi um grande sinal de alerta. Apresentamos tudo ao promotor e adivinha? O caso foi arquivado. Silenciosamente. Sem desculpas. Sem explicações. Apenas um arquivado por falta de provas suficientes. Tudo bem. Eu aceito. É um começo. Mas não vou deixar por isso mesmo. Anya tentou me incriminar por algo que fisicamente eu não poderia ter feito. A família inteira dela apoiou as mentiras dela e me trataram como lixo. A polícia engoliu a história como se eu já fosse culpado. Os serviços sociais vieram até o meu apartamento com perguntas sobre se eu era um cuidador seguro, tudo por uma mentira. Agora que a acusação criminal foi descartada, estamos avançando com o processo civil. Meu advogado entrou com uma ação contra a Anya por difamação e denúncia falsa. Contra o Departamento de Polícia por má conduta durante a prisão e por violação do protocolo da Lei dos Americanos com Deficiências, ADA. Contra os policiais envolvidos pessoalmente por uso excessivo de força e má conduta. E estamos preparando uma ação contra o pai da Anya também, por calúnia e assédio. Falando no pai dela, esse sujeito tem deixado mensagens de voz, 2 mensagens de voz, como se ainda estivéssemos nos anos 90. Uma dizia, sério, vai arruinar a vida dela por um mal-entendido? Cresça. Outra, seja homem e supere isso. Guardei todas. Meu advogado tem cópias também. Ele apareceu no meu apartamento.
Eu não abri a porta, mas o vi pelo olho mágico, gritando no corredor que eu não sou um homem de verdade e que sou um covarde patético escondido atrás de processos. Liguei para a polícia e registrei o incidente. A família da Anne está em pânico agora, porque sabem que não estamos brincando. Vamos levar isso a julgamento, e se vencermos, o que meu advogado diz que é muito provável, eles terão que pagar do próprio bolso. Enquanto isso, tive uma audiência de custódia temporária. Os serviços sociais encontraram inconsistências no relato da Anya e observaram que ela omitiu informações sobre a presença do namorado durante o incidente. Ela disse que ele nem sequer estava lá naquele dia, o que foi mentira. Também não gostaram do fato de que ela disse ao Eli para não contar o que a mamãe disse que aconteceu. Isso veio diretamente do assistente social. Com base em tudo isso, agora tenho a guarda total temporária até a próxima revisão. Ela tem visitas a cada 2 fins de semana, supervisionadas. A família da Anne assumiu das redes sociais. Estavam super ativos quando fui preso, mas agora, os cérebros de ervilha não têm nada a dizer. Anne apagou seus perfis, provavelmente por pressão. Para deixar claro, eu nunca quis chegar a esse ponto. Mas quando alguém tenta destruir sua vida e usar sua deficiência como uma arma, o que se supõe que você deva fazer? Pedir desculpas? Deixar passar? Ela mentiu. A família dela apoiou a mentira. E agora querem que eu seja maduro? Esse trem já passou, quando me deixaram na cadeia sem minhas próteses e zombaram de mim por isso. Ainda vem mais por aí, especialmente com o andamento do processo civil. Publicarei outra atualização quando houver progresso. Mas, por hora, só quero que saibam que não vou desistir. Não vou fazer nenhum acordo, a menos que seja extremamente vantajoso. Atualização 3. Achei que, depois que o caso criminal foi arquivado, as coisas começariam a se acalmar. Achei que talvez todos agiríamos de forma madura, eles aceitando que estavam errados. Mas, aparentemente, algumas pessoas não conseguem deixar o passado para trás. E com algumas pessoas, quero dizer o meu ex-sogro. Aproximadamente uma semana depois que o caso foi encerrado, fui a um dos treinos de futebol do meu filho, como sempre faço. A gente nunca perde, se pudermos evitar. Chego cedo, cumprimento os outros pais e o incentivo da linha lateral. Mas, dessa vez, eu tinha dado apenas 5 passos além da entrada quando um voluntário me parou e me disse que eu não podia estar ali. A princípio achei que era um mal-entendido. Mas não. Me disseram, com toda a seriedade, que eu estava proibido de comparecer a jogos ou treinos por conta de um caso de agressão pendente relacionado à guarda de menores. Você leu certo, pendente. O caso já tinha sido arquivado 2 semanas antes, publicamente. Perguntei quem tinha feito a denúncia. Não me disseram. Mas não foi difícil deduzir. O pai da Anne está na diretoria da Liga. É um daqueles aposentados que se agarram a qualquer fiapo de poder que ainda tem e tem me perseguido desde que tudo isso começou. Suponho que, se os tribunais não me punissem, ele se encarregaria de fazer isso por conta própria, no estilo máfia da Associação de Pais. Então voltei para o apartamento, liguei para o meu advogado e contei tudo. Ele tinha os documentos do tribunal provando que as acusações tinham sido retiradas. Pensamos que poderíamos pressionar a Liga para suspender a proibição. Mas isso não era suficiente para mim. Eu tentei manter a compostura com essa gente, vez após vez, e eles sempre encontram outra maneira de me atacar. Então decidi que era hora de partir para o ataque. No sábado seguinte, era o primeiro grande jogo da temporada do Eli, um daqueles eventos em que todos os pais comparecem. Os ex-sogros estavam lá, na primeira fila, em suas cadeirinhas de jardim, como se fossem da realeza. E adivinha quem mais apareceu? Um oficial de justiça. Ele caminhou diretamente pelo campo no intervalo e entregou ao meu ex-sogro os documentos legais, na frente de meia cidade. Entregou ali mesmo, sem trocadilhos. Ele tentou fazer um escândalo, gritou que era assédio e ameaçou chamar a polícia, mas as pessoas já estavam cochichando e algumas até riam. A Liga acabou suspendendo ele de comparecer por causar uma interrupção, a única coisa sensata que fizeram até agora. O processo que abrimos contra ele foi por difamação e assédio. Nada complicado, só fatos. Ele deturpou deliberadamente meu status legal diante de uma organização a qual tenho todo o direito de pertencer, e fez isso com intenção maliciosa. Enquanto isso, Anya tem se mantido em silêncio total. Dizem que terminou com o cara com quem estava saindo. Alguns dizem que voltou a morar com os pais. Não confirmei, mas não me surpreenderia.
Ela não responde mais a nada que não seja por meio de seu advogado, e mesmo essas respostas estão cada vez mais breves e cautelosas. Acho que ela finalmente entendeu que isso não vai simplesmente desaparecer. Também soube por um amigo em comum que a família dela está tentando vender a casa discretamente. Provavelmente estão tentando reunir o que puderem, porque não sou o único que está processando eles. Acontece que ao longo dos anos, eles acumularam muitos inimigos, vizinhos, fornecedores, até alguém que foi demitido do negócio da família. As pessoas estão assistindo a queda deles com pipoca na mão. A Liga suspendeu minha proibição depois que meu advogado apresentou oficialmente provas de que as acusações tinham sido retiradas e que as ações da Liga se basearam em informações falsas. Me ofereceram um pedido de desculpas meia-boca, mas eu não preciso disso. Só queria sentar nas arquibancadas e torcer pelo meu filho. Foi exatamente isso que fiz no fim de semana passado. Ele marcou um gol e correu até mim para dar um toque aqui, testa com testa. Algumas pessoas me perguntaram se eu consideraria tornar tudo isso público, podcast, blog, talvez um livro. Tenho documentado muitas coisas, mas ainda não estou pronto. Não estou buscando fama na internet. Estou buscando ter um histórico limpo, uma vida segura para meu filho e provar que ser deficiente não significa ser impotente. O processo contra o pai da Anya é só o começo. O caso de direitos civis contra o Departamento de Polícia ainda está em andamento. Vêm aí os depoimentos. Queremos mudanças nas políticas, responsabilização pública, algo real. E sim, tenho ficado cada vez mais irritado com o tempo. Não uma raiva descontrolada, mas uma raiva focada. O tipo de raiva que vem quando você percebe como é fácil para alguém manipular a percepção pública quando acredita que você não pode se defender. Atualização 4. Já se passaram cerca de 2 meses desde a última atualização. Finalmente, as coisas se acalmaram, e senti que devia às pessoas que acompanharam toda essa confusão uma atualização. Resumindo, os processos continuaram, as coisas aconteceram exatamente como esperávamos e agora tenho a guarda total do meu filho, e nenhuma intenção de permitir que algo assim volte a acontecer. Comecemos com o processo civil. Não chegou a ir a julgamento. A outra parte desistiu. O Departamento de Polícia entrou em contato, por meio de sua equipe jurídica, com uma proposta de acordo após a conclusão do relatório de assuntos internos. Não admitiram má conduta publicamente, é claro que não, mas sim, publicaram uma declaração discreta por meio do seu escritório de imprensa reconhecendo erros de procedimento durante minha prisão e confirmando que estão sendo feitos ajustes na política sobre prisões envolvendo pessoas com deficiência. Tradução: eles erraram, sabem disso e estão tentando fazer tudo desaparecer sem chamar a atenção da mídia. Um dos policiais envolvidos renunciou, outro foi transferido, e aparentemente um foi disciplinado internamente, embora isso provavelmente não signifique nada. Legalmente, não posso falar sobre o valor do acordo, mas digamos que não vou deixar meu trabalho e não me preocupo mais com os custos legais nem com os de terapia. Mais importante ainda, concordaram em remover completamente a prisão dos meus antecedentes, o que é uma grande vitória, considerando que a acusação de agressão foi uma completa mentira desde o início. Ter essa mancha apagada importa mais do que qualquer cheque. Quanto a Anya, sua equipe tentou atrasar o processo o máximo possível, mas as provas eram claras demais. Ela já havia sido flagrada mentindo aos serviços de proteção à criança, seus hematomas não coincidiam com sua história, e o vídeo da câmera do vizinho destruiu o pouco que restava da credibilidade dela. Meu advogado pediu a guarda total durante a audiência no Tribunal de Família, e conseguimos. Guarda legal e física exclusiva do Eli, com efeito imediato. Ela ainda tem visitas supervisionadas 2 vezes por mês, realizadas em um local neutro com um observador designado pelo tribunal. Nada de mais entregas sem supervisão, nada de ir até a casa dela só para ser acusado de algo fisicamente impossível. Isso não vai acontecer de novo. Em relação à compensação financeira, isso ainda é um pouco mais complicado e não tenho novidades para contar. O pai dela continua sendo processado separadamente, esse caso ainda não foi resolvido. Ele tentou entrar com uma contrademanda por assédio, uma piada, considerando tudo o que fez, e o tribunal basicamente mandou ele parar de desperdiçar o tempo deles. Esse processo continua, e vou até o fim. Não pelo dinheiro, embora provavelmente vá custar caro, mas porque ele passou meses dizendo que eu era um perigo para meu filho, conseguiu que eu fosse expulso da liga de futebol e ajudou a impulsionar uma acusação falsa que poderia ter destruído minha vida. Não vou deixar passar. Ele achava que eu receberia os golpes e seguiria em frente. Que por ser um amputado duplo, eu seria dependente demais, assustado ou fraco demais para me defender.
Descobriu que estava completamente enganado. Pessoalmente, as coisas estão estáveis. Meu filho está bem. A orientadora da escola dele disse que ele se adaptou melhor do que o esperado. E temos passado mais tempo juntos do que nunca. Nada especial, só coisas normais como brincar, montar kits de Lego, ler histórias antes de dormir. Mas é exatamente isso que eu queria, só ser o pai dele. Muita gente me perguntou por que eu não simplesmente segui em frente quando retiraram as acusações. Teria sido mais fácil, claro. Mas quando alguém usa sua deficiência contra você, quando contam com o fato de que as pessoas vão te ver como menos capaz, menos crível, menos humano, você não recua, você luta. Não acho que as pessoas entendam o quão assustador é quando o sistema se volta contra você e seu corpo já está sendo julgado antes mesmo que você abra a boca. As algemas nem serviam em mim. Tive que me sentar de lado no banco traseiro da viatura, como se fosse um saco de lixo, enquanto os policiais riam e faziam piadas do tipo aposto que ele chuta forte. Depois, passei a noite num banco de concreto, sem conseguir nem beber água sozinho, e cada segundo disso foi por causa de uma mentira. E não foi só uma mentira, foi uma mentira estúpida. E vamos deixar algo claro, isso não foi um mal-entendido. Foi uma tentativa deliberada de usar a deficiência, o ego e a reputação como armas. E quase me custou tudo. Se eu não tivesse aquele vídeo do vizinho, talvez eu estivesse agora mesmo no tribunal tentando provar que não fiz algo que fisicamente não sou capaz de fazer. Isso é o que mais me afeta, não apenas o que fizeram, mas o quão fácil foi para eles fazerem. E o quão rápido as pessoas se voltaram contra mim. Por agora, estou focado no que importa, meu filho, minha saúde e voltar a uma vida normal. Continuo vendo meu advogado semanalmente, principalmente para encerrar a última parte do processo contra meu ex-sogro e minha ex-esposa. Esse será o último tijolo deste pesadelo. E quando isso estiver terminado, estará terminado. Não busco vingança, só justiça. Isso é tudo que sempre quis. Atualização 5. Olá. Tenho certeza de que esta será minha atualização final. Seguimos com um novo sistema de custódia, no qual eu tenho a guarda majoritária e minhas mantêm uma custódia supervisionada. Isso não mudou. Para quem pergunta por que minha ex-esposa fez tudo isso, digamos que o divórcio foi feio. Ela não gostou nem um pouco do fato de que fui eu quem decidiu me separar dela. E tenho quase certeza de que ela brindou com champanhe quando sofreu o acidente. As razões podem ser muitas, mas acredito que o que mais a feriu foi que, durante o processo de divórcio, solicitei um teste de paternidade. Esclareço isso porque várias pessoas comentaram comigo que, se ela foi capaz de armar essa falsa acusação, também poderia ter cometido fraude de paternidade. Não foi o caso, e acho que isso a incomodou muito. Mas pode acreditar, eu tinha minhas dúvidas. Quanto aos processos, eles já foram concluídos, e estes são os resultados. Meu ex-sogro teve que pagar $11.000 por calúnia. E suponho que ganhei um novo inimigo. Mas, sinceramente, não me importo. Não é como se ele fosse um aliado antes, para começo de conversa. Minha ex pode adicionar mais uma razão para me odiar, já que também perdeu quase $35.000. Isso, somado ao acordo com a polícia, representa uma quantia considerável. Tão considerável que estou pensando em comprar uma casa e adaptá-la às minhas necessidades. Então, passarei os próximos meses procurando essa casa, reformando e finalmente me mudando com meu filho. Ter mais espaço em comparação com este apartamento pode ser muito benéfico para nós dois. Só me resta agradecer. Porque completos desconhecidos, que nem me conhecem, me apoiaram mais do que pessoas que conheci durante anos. Até mesmo a polícia, que supostamente está aí para proteger e servir, fez exatamente o oposto. Então, obrigado. Sinceramente. Do fundo do meu coração, muito obrigado.